Olá, está começando neste momento o seu programa Fé para Hoje e estamos continuando falando de algo tremendamente bonito na sua estrutura de beleza, a obra literária bela que é a revelação de Deus na Bíblia. E nós falamos já do Evangelho encontrado no livro de Gênesis, passamos pelo livro de Êxodo na sua riqueza e hoje, junto com você, nós vamos encontrar Jesus caminhando pelos capítulos do livro de Levítico, esse terceiro livro da Bíblia que é assustador para muita gente, mas não pode ser mais para você porque ele é maravilhoso, cheio de misericórdia e graça, uma sinfonia do amor de Deus escrita de maneira bela, como eu disse, literária e em todos os sentidos artísticos, mas profundamente teológicos, dando esse presente para a gente compreender mais o amor de Deus. Então, logo depois da vinheta, eu já estou aqui com você para falar sobre o livro de Levítico e o Evangelho dentro dele. Você quer uma dica de ouro mesmo, preciosa, segura aí porque é presente. A Rede Novo Tempo tem um departamento que se responsabiliza em produzir para toda a nossa audiência um arsenal para desenvolvimento pessoal. Eu estou falando de materiais muito bem estruturados, didaticamente escritos e gratuitos, com alto nível de qualidade, com base bíblica, feita por profissionais extremamente capacitados sobre quase todos os assuntos que você imaginar. Eu estou falando de finanças, educação de filhos, desenvolvimento físico, cuidados com a saúde, saúde emocional, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de grana, estamos falando de muita coisa, temas bíblicos variados, desde se falar sobre a personalidade do Espírito Santo até outras perguntas como, por exemplo, dos eventos finais e Apocalipse. O que você quer saber está lá. Você tem ainda a opção de escolher um desses materiais e chegará até você de forma física. O envio também é gratuito. Você faz o cadastro e o material chega até a sua casa se você gosta de fazer isso de forma no material físico. Ou você pode baixar ele em PDF, que é imediato. No momento que você pede, você já recebe no seu aparelho que você está acostumado. Tudo isso você vai ter um contato ao entrar no site da Escola Bíblica da Novo Tempo, novotempo.com/Escola Bíblica. Se você quiser saber mais e quiser falar conosco, ligue ou fale com a gente. Você quer mandar uma mensagem? Manda 0 operadora 12 98244 4449. Não se esqueça de dizer que você ouviu e você foi recomendado a estar lá por meio do programa Fé para Hoje, porque essa é uma pergunta que vai passar lá entre as perguntas simples que você vai ter que responder para fazer o seu cadastro. Seus dados serão protegidos, serão cuidados com toda a ética e você será muito beneficiado com todas as informações que estão disponíveis a você. Existe um costume comum para muitas pessoas no Brasil e talvez fora do Brasil também, que é a prática de fazer aquilo que chamamos de ano bíblico. Algumas outras pessoas, elas adquiriram, foram apresentadas a um projeto que também é antigo, de ler um capítulo da Bíblia por dia e assim, um período aproximadamente de 3 anos, se lê a Bíblia toda. Muitas pessoas, quando elas conhecem a fé, elas são colocadas aí diante do desafio de ter uma visão panorâmica da Bíblia, ler a Bíblia toda. Eu digo para você assim, de coração, é o mínimo que se espera de uma pessoa que se diz crente, precisa conhecer a palavra de Deus. A gente não deve ter pressa para saber da palavra de Deus e ler apressadamente, porque é uma leitura densa. Então, ir devagar é importante também, mas a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus como um todo, e é muito importante mesmo. A verdade é que muitas pessoas, diante desse desafio, elas vão, mas não passam do livro de Gênesis. Há até uma brincadeira que se faz quando a gente diz que na tentativa de fazer um ano bíblico, ou ler a Bíblia toda num ano, o livro de Gênesis é o livro mais lido da Bíblia, porque todo janeiro a pessoa lê Gênesis e quando vai abandonar o texto, pelo menos o livro de Gênesis parou.
E muitas das pessoas, elas têm muita dificuldade quando elas encaram uma parte da Bíblia que não tem nenhuma história para ser contada, não tem um texto mais abstrato falando do amor, da graça de Deus ou apresentando a realidade do pecado. Assim, quando se encontra aqueles livros que tem um monte, ou aquela porção grande de genealogias, ou aquela lista de coisas e ritos, como por exemplo o livro de Levítico, as pessoas abandonam e algumas até perguntam qual é a função do livro desse na vida delas. Muitas outras, isso infelizmente, são pessoas que ao encarar esse livro têm uma opinião radicalmente confusa e equivocada, e eu vou dizer qual ela é. Que é o fato de pensar que um livro como este, que fala de sacerdócio, de rito, de pureza, de santidade no Antigo Testamento, é um livro que não é mais válido ou de alguma forma Jesus o tornou obsoleto pelo seu ministério. Ledo engano e um engano fatal. Vamos conversar sobre o que é, de fato, o livro de Levítico. O livro de Levítico, o terceiro da Torá, da Bíblia hebraica, da minha Bíblia e da sua Bíblia também, ele é frequentemente ignorado ou subestimado por leitores modernos. Infelizmente, inclusive por cristãos. E essa ignorância, esse momento, esse colocar o livro do lado, ele está principalmente concentrado por causa do seu conteúdo em leis cerimoniais, rituais, regulamentos sobre pureza, conforme eu disse, sacrifícios e no sacerdócio. No entanto, quando lido com atenção, quando a gente presta atenção no seu contexto e no propósito, fica muito claro que Levítico ocupa um lugar fundamental na revelação de Deus. Ele mostra de uma forma profunda como um Deus santo pode habitar no meio de um povo pecador. O livro de Levítico está localizado entre a saída do Egito, relatado no livro de Êxodo, e a peregrinação no deserto, no livro de Números. E o livro revela a continuidade da aliança de Deus com Israel, estabelecendo os meios pelos quais esse povo pode se aproximar de Deus sem ser consumido pela sua santidade. Levítico é, portanto, um livro sobre adoração, purificação, expiação e comunhão. E esses temas que, à luz do Novo Testamento, encontram o seu cumprimento definitivo em Cristo Jesus. O que parece um conjunto distante de normas e sacrifícios, ele revela, na verdade, as sombras do próprio Evangelho. O autor de Hebreus reconhece essa conexão direta quando ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, aperfeiçoar os que a ele chegam. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 1. Muitas pessoas veem Levítico como um manual de leis cerimoniais exclusivamente sacrificiais que parece ser irrelevante para os cristãos. Mas, na verdade, Levítico está profundamente enraizado no Evangelho. O livro aponta continuamente para Cristo, e não apenas como um símbolo, mas como cumprimento final do que foi antecipado pelos sacrifícios israelitas. Um dos temas centrais é o da substituição sacrificial. Vejamos. Cada oferta, o holocausto dito em Levítico 1, a oferta pelo pecado em Levítico 4, a oferta pela culpa em Levítico 5 e a oferta pacífica em Levítico 3 foi projetada para mostrar que a culpa do indivíduo precisava ser, anota aí, transferida para outro ser, um animal sem defeito, que então era oferecido no seu lugar. O sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do animal, isso está escrito em Levítico 1,4, simbolizando a transferência da culpa. Lá o texto diz assim: ele porá a mão sobre a cabeça do holocausto e será aceito para fazer expiação por ele. Esse ato representava claramente que a culpa não era ignorada, mas era lançada sobre um substituto. Isso aponta diretamente para a obra de Cristo, como nos diz também em Hebreus capítulo 9, verso 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se ofereceu uma vez por todas, substituindo de forma plena e eficaz todos os sacrifícios do Antigo Testamento.
Um outro ponto marcante de Levítico é a ênfase na santidade de Deus. Eu poderia dizer que um outro nome possível e plenamente cabível para o livro de Levítico é o livro da santidade. Frases como sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, aparecem repetidamente, como em Levítico capítulo 19, verso 2. Deus é santo em essência e o seu povo é chamado a refletir essa santidade. No entanto, para que houvesse qualquer aproximação entre Deus Santo e um povo pecador, era necessário purificação e expiação. E é aí que os sacrifícios entram em cena, como meios de restaurar a comunhão com o Senhor. E o ponto culminante dessa ideia é o dia da expiação em Levítico 16, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, e oferecia sangue por si mesmo e pelo povo. E esse rito é uma purificação ampla, é a purificação do tabernáculo de toda impureza acumulada. Aqui cabe uma nota muito importante. O santuário era uma miniatura do universo, dividindo todo o universo em 3 partes principais. E essas partes compunham o pátio, que é a terra, é o lugar onde Jesus veio morrer, o lugar onde o Cordeiro morre. O lugar santo representa todo o universo, que não é o lugar onde Jesus está em seu trono. Deus está em seu trono, a habitação direta de Deus. Essa habitação direta de Deus é representada pelo Santíssimo. Uma vez que nesses ritos, ao levar o sangue para dentro do santuário, o Santíssimo, ou o véu que separa o Santo do Santíssimo, era maculado por esse sangue, isso nos dá uma clareza de que pecado não é um problema somente da terra. Pecado é um problema universal, que não envolve só nós que fomos infectados pelo pecado, como envolve toda a mente inteligente das criaturas que adoram a Deus, que foram afetadas pelo pecado. Isso quer dizer que a purificação da terra é uma parte importante da história da redenção, mas a resolução total do conflito, tirando toda a dúvida sobre o aspecto do pecado, simbolizada na festa da expiação, e que diz pra gente sobre um juízo que esclarece, tira da mente qualquer resquício do pecado, também é muito importante. Levítico capítulo 16, no versículo 30, resume o propósito daquele dia. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para vos purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Cristo é o cumprimento perfeito desse ato. Como diz em Hebreus 9,12, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, e havendo obtido eterna redenção. A obra de Jesus é superior porque é definitiva, abrangente no seu movimento no lugar santo e pelo juízo também que desenvolve e remete a toda a sua santidade e perfeição ao julgar, como um reflexo da graça no lugar santíssimo. O livro de Levítico também trata da presença de Deus com seu povo. O tabernáculo, com todos os seus móveis, os seus rituais, era um sinal visível de que Deus habitava no meio de Israel. Mas essa habitação exigia santidade e purificação constantes. O sistema de sacrifícios servia justamente para manter a relação entre o céu e a terra aberta. No livro de Levítico, capítulo 26, nos versos 11 a 12, Deus promete: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Cristo realiza essa comunhão de forma definitiva. Em João 1, versículo 14, lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega usada para habitou remete à ideia de armar o tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós. Jesus é o novo lugar da presença de Deus. Por meio dele, como diz Hebreus 10, 19 e 22, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Um outro aspecto frequentemente esquecido no livro de Levíticos é a sua ênfase naquilo que podemos chamar de justiça comunitária. A santidade não era apenas um ideal cerimonial, mas era o ideal
prático, ela se dá na vida. O livro trata do cuidado com os pobres, por exemplo, em Levítico 19, de 9 a 10, da honestidade nos negócios, Levítico 19, 35 a 36, do respeito ao estrangeiro, Levítico 19, 33 a 34, da imparcialidade no julgamento, Levítico 19, 15. A vida do povo santo deveria refletir o caráter justo e misericordioso de Deus. Os sacrifícios, por sua vez, não eram apenas para o perdão pessoal, mas eles garantiam a saúde espiritual da comunidade inteira. Jesus, ao inaugurar a sua forma de ver, transmitir, falar da aliança que tem um segmento desde Adão até o fim dos tempos, não apenas traz perdão individual, mas uma forma de viver um povo, um reino, um novo coração em um novo povo. A igreja como corpo santo e justo. Como Pedro escreve, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo comprado, um povo adquirido, diz Pedro em 1 Pedro 2,9. E ele aqui faz eco à linguagem de Levítico, capítulo 20, verso 26, e diz assim, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Por fim, Levítico não é apenas sobre regras antigas. Cada capítulo, cada ritual, cada instrução apresenta o problema universal do pecado, a necessidade de um substituto, a santidade de Deus, o acesso restaurado e a transformação da comunidade. Tudo isso se cumpre em Cristo. Ele é o sacrifício, o sacerdote, o tabernáculo, ele é o mediador. Por trás de cada norma ritual está o desejo de Deus de se reconciliar com seu povo, de habitar com eles e transformá-los. O Evangelho está lá, vivo, pulsante, bem guardado sob os rituais que pareciam arcaicos, mas eram sombras de uma realidade mais profunda. Levítico, então, é um livro profundamente cristocêntrico. E quanto mais o estudamos com os olhos iluminados pela cruz, mais percebemos que ele nunca foi apenas sobre Israel. Ele sempre foi sobre Jesus. Mas eu queria, assim de coração, de uma forma importante, especial para mim, deve ser para você também, te chamar uma atenção para algo muito importante desse evangelho demonstrado no livro de Levítico. Conforme eu disse no começo, Levítico é um livro da santidade. E essa concepção de santidade, ela deve ser enfatizada no livro da Bíblia, ainda mais porque o nosso contexto cultural traz para muitas pessoas uma ideia de santidade como algo inalcançável e que separa os seres humanos, em um grupo que praticamente alcançou um nível sobre-humano de existência, onde não há neles pecabilidade, não há imperfeição e ele adquire quase que um superpoder. Um santo para muitas pessoas é uma espécie de super-herói, um ser humano que vive entre dois estágios de ser quase Deus e quase homem. Mas quando a Bíblia fala de santidade, ela não está falando de algo impossível. Então, primeiro, a ideia de santidade conforme a Bíblia é algo que é dado e é algo que se espera de todos os seres humanos. Deus criou os seres humanos de uma forma santa. Veja, a raiz da palavra santa, a raiz do conceito de santidade é um conceito de separação, de distinção. E, obviamente, quando a gente fala de separado, é separado de e separado para. Como tudo que tem propósito é separado de alguma coisa. E como tudo que tem propósito é separado para alguma coisa. E essa santidade se faz exatamente na função. Sede santos, conforme eu disse para você, porque eu sou santo, foi o que Jesus citou como Deus colocou para Moisés escrever no livro de Levítico. Mas essa santidade como distinção, essa santidade como propósito, ela se mostra no livro de Levítico a partir de um conceito muito importante, o da proximidade. Veja, desde o livro de Gênesis, Deus nos apresenta com a santidade numa relação entre estar perto dele e fala de santidade também a partir de uma concepção quando se perde a santidade de estar longe dele. Vamos pensar primeiro na primeira concepção de nos é apresentado na história do pecado. O texto diz que aquele anjo, Lúcifer, estava no Éden, jardim de Deus. Não havia absolutamente nada entre ele
e Deus. Portanto, ele era santo, puramente santo, perfeitamente santo. E por que ele era santo? Não é por causa de algo que ele havia se desenvolvido ou algo dele que ele tinha demonstrado, que ele tinha adquirido para estar na presença de Deus. Era o fato de estar na presença de Deus que o tornava santo. Ele poderia decidir livremente. Mas também a gente vai perceber que essa gradação de pecado, ela vai acompanhando uma gradação de distância de onde ele estava. Lúcifer é expulso da presença de Deus, mas ainda tem acesso ao restante do universo, longe da presença de Deus em intimidade, mas ainda com seus anjos ele tem acesso a outros lugares, outros planetas. Até que um momento ele fica preso à terra, conforme diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, ai da terra e vós que nela habitais, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E por fim, essa distância o levará à morte. Vamos pensar nessa mesma concepção apresentada, conforme eu disse, no livro de Gênesis. Adão é santo, plenamente santo, o ser humano é criado santo, ele é perfeito, ele é puro. E de onde vem essa santidade? Do propósito que Deus deu para ele, mas essa santidade, ela vem do contato com Deus, ela vem da presença de Deus, e o relacionamento de Adão com Deus é um relacionamento direto. Deus o santifica pela proximidade. Assim, quando o homem peca e vai perdendo a sua santidade, a sua perda de santidade está diretamente relacionada à perda do lugar onde a intimidade acontece. Ele está no Éden, onde o encontro, a proximidade acontece. Peca e agora ele não está mais no Éden. A gente vê essa mesma concepção sendo expandida na vida de Caim, que não mais volta ao portal do Éden, ele não mais volta a Deus, ele não mais volta ao altar de sacrifício que o santifica, mas ele vai para o oriente do Éden. Ou seja, a distância que ele está do ponto de encontro com Deus, ele está indicando também o quanto a santidade dele está sendo perdida. Repito, qual é a conclusão que chegamos com isso? Que Deus deixa claro que santidade não tem a ver com algo autodesenvolvido, autoproduzido, mas são os passos que se dá em direção a Deus que vai aumentando a santidade. Santidade é proximidade. Falo isso para uma pessoa que agora está pensando no próprio desafio de ser santo. Veja, no livro de Levítico, uma pessoa se aproximava e o contato dele com o altar, onde o sacrifício era oferecido, lhe oferecia perdão. Lhe concedia as condições de ser santo. E uma condição de desenvolver a intimidade com Deus é ser perdoado, é ser justificado. E mesmo que ele não possa chegar até o local onde está o altar, o trono de Deus, o ponto máximo de proximidade por Deus, o sumo sacerdote o faz por ele, levando-o simbolicamente para dentro do lugar santo e levando-o para dentro do lugar santíssimo. Então, ao levá-lo, essa proximidade o santifica. Deus te chamou para ser santo. E o livro de Levítico te diz como essa santidade se dá. Ela se dá por uma representação, um substituto, um intercessor. Cristo, o sumo sacerdote, propicia que nós acheguemos a Deus, e a proximidade com Deus, a intimidade com Deus nos santifica. É tão importante, mas é tão gracioso, nos dá uma leveza tão grande pensar nisso, porque no mundo que nos ensinou a pensar na santidade como um fardo, como um ponto inalcançável, onde a gente corre demais para permanecer no mesmo lugar, nesse exercício cansativo de uma religiosidade meritocrática, onde a gente tem que conquistar como se Cristo tivesse aberto um campeonato lá na cruz, o livro de Levítico nos dá uma outra impressão, a verdadeira. Santidade não é uma exigência. Santidade é uma oferta, mas é uma oferta que é carregada de um convite. Deus te convida para ser santo e ao trazer você para perto dele, os passos que se dá entre você e Cristo, diminuindo a distância, vai aumentando a sua santidade. É estar perto de Deus, caminhar para o Santíssimo e viver nessa santidade. Eu queria que você pensasse nessa proximidade, nessa intimidade, na proporção adequada, na relação adequada quando falamos do texto bíblico. Pense comigo. Quando a gente fala da Bíblia
quando nós falamos da cura do pecado, da solução para o problema, nós estamos falando de um Deus que quer se comunicar conosco. Ele quer se relacionar conosco. A gente não lê a Bíblia apenas como se lê a bula de um remédio, querendo saber como que aquelas palavras ou como aquele conteúdo vai funcionar. A gente não lê a Bíblia apenas como a gente lê o itinerário de um ônibus, dizendo simplesmente para onde ela vai levar. Mas nós estamos lendo as palavras de uma pessoa que quer se aproximar da gente, que se comunica com a gente. Então é um Deus pessoal, falando com uma outra pessoa amada no seu coração. Ler um texto bíblico, compreender um texto bíblico é adentrar ao coração de Deus, entender seus pensamentos, entender o que Ele pensa a nosso respeito. É sim relacional, é se aproximar e se aprofundar em intimidade. E eu queria que você pensasse sobre esses recursos que nós temos, materiais de estudo, por exemplo, a revista Esperança Novo Tempo, o próprio ato de dobrar os joelhos e orar, ou de ler um texto bíblico nessa perspectiva. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas estão testificando de mim. Ao definir vida eterna, Jesus falou: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, Ele não disse o caminho para a vida eterna é conhecer. Ele disse a vida eterna é conhecer. Oséias no capítulo 6, verso 3 diz: conheça e continue conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero te chamar e te apresentar um método, um caminho, uma forma, uma maneira didática de você não se perder nisso. É estudando a palavra por meio de um guia de estudos, de uma revista, de uma estrutura que te faz caminhar pelos livros da Bíblia, assim como a gente faz aqui no Fé para Hoje, e assim, dessa forma, você não se perder no caminho. Tem uma dica para você. Tem uma revista nossa, a revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado. Ela fala desse aspecto central. Curar do pecado não é só tirar uma ferida de você. Curar do pecado não é apenas tirar uma mancha de você. Curar do pecado é pegar na sua mão e quando Deus fala, chega perto de mim e viva a alegria desse relacionamento. Se aproximar para ser santo. Não duvide. Ser santo não é só uma possibilidade, é uma realidade em Jesus. E nós não estamos falando de impecabilidade, estamos falando de proximidade. Deus vai tirando a impureza, Deus tira a barreira, Deus tira o pecado, Deus tira a ignorância, Deus tira a distância. Essa revista, A Cura do Pecado, fala exatamente desses processos todos que ao conhecermos, também conhecemos a Deus. Então, peça a sua revista. Vou te chamar para um desafio. Um é, vença seus preconceitos, dê uma chance para aquilo que está sendo oferecido para você e pegue seu telefone e peça a revista. Pastor, eu não tenho dinheiro. É exatamente disso que nós estamos falando, sobre graça, não há barreiras entre você. A revista não te cobra nada, você só precisa dedicar um pouco do seu tempo. Exatamente, acreditar e dedicar um pouco do seu tempo. Liga pra gente, entre em contato, você pode fazer isso pela internet, se isso te é familiar, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que está aparecendo para você, ou pode ligar para falar com a gente pessoalmente. Escolhe. Você vai receber a revista na sua casa, pode optar por receber um material em PDF baixado no seu aparelho também, celular ou computador. Sei que importa. O conteúdo é o mesmo. O envio é também colocado para você de maneira gratuita. Quando você recebe, você pode separar um tempo, por exemplo, os 10 minutos no dia na meditação pessoal, logo pela manhã, ou um pouco antes de dormir. Você pode fazer isso. E ao você viver essa comunhão, você vai descobrindo um Deus que ama você, que tem um propósito para você, que quer restaurar você e quer se fazer conhecido por você. Viva essa experiência. O Fé para Hoje falou do Evangelho segundo Levítico, de um Deus que ama, purifica, santifica, devolve o propósito, traz para perto dele. Mas nós temos muito para falar sobre isso. No próximo episódio nós vamos falar do Evangelho segundo o livro de Números. E Jesus é encontrado lá de forma tão maravilhosa como é encontrado no livro de Levítico. Temos um encontro marcado também. O inédito do Fé para Hoje vai para o ar às 10h30 da noite, às segundas-feiras. A gente se vê.